Meus amigos, um grande abraço, bem-vindos a mais esse momento de estudo do nosso curso da série psicológica Joana de Ângeles. Hoje aqui com a Adriana Lopes, o Arismar Leon, para debatermos o capítulo 6, né, a maturidade psicológica. Um capítulo bastante complexo, porque é um capítulo que a benfeitora traz muito elemento, né? Ela vai se debruçar vários itens que envolvem toda essa caminhada desse homem que é imaturo e que precisa chegar, então, a essa condição de maturidade, de responsabilidade, né? E os desafios dessa caminhada, né? Entre a incapacidade da gente assumir ainda esse compromisso, né, de maturidade, os mecanismos de evasão e, ao mesmo tempo, né, esse impulso natural, né, desse ser enquanto self, enquanto essa essência que quer se realizar, né, que quer poder acontecer de uma certa maneira. E aí, então, ela vai percorrendo no capítulo vários elementos entre esse jogo, essa tensão, né, entre o homem maturo e o homem que quer nascer e se transformar a partir da sua própria essência. E aí eu abro já para vocês, né, Adriana e Arismar, como é que vocês sentiram o capítulo, como é que vocês querem, que questões suscitam esse primeiro momento aí do estudo do capítulo 6 do Homem Integral. Olá. Então, aqui nós podemos ver a capacidade que Joana tem de pegar um assunto e dividindo esse assunto e, de repente, poder estar alinhavando, né? Então, para que ela possa trabalhar esse assunto sobre a maturidade psicológica, ela nos traz 6 subtemas, sendo o primeiro deles os mecanismos de evasão. Então, é como se esse paradoxo, maturidade e imaturidade, fosse possibilitado ou construído pelo próprio mecanismo de evasão. Então, quando o indivíduo foge, ele vai se tornar, ele foge porque ele é imaturo. Então, ela começa pegando esse binômio maturidade e imaturidade e aborda os mecanismos. Aí ela vai para o problema de espaço, e nesse subitem ela vai trabalhar a questão do espaço urbano, o espaço doméstico e o espaço emocional. Então, ela vai fazendo essa diferenciação. Aí, posteriormente, ela vai falar de uma reconquista da identidade, porque a imaturidade, de certa forma, acaba com essa questão da identidade, né? A identidade é anulada pela imaturidade psicológica. E aí, no próximo subitem, a questão do ter e o ser, que aí, então, nesse binômio maturidade e imaturidade, o quanto que a maturidade liberta o indivíduo para ter, se libertando do ter em favor do ser, para que ele seja, né? E aí a gente vai ter um subitem interessante, que é o observador, observação e observado, que vai dar essa questão da maturidade psicológica sobre a unidade e o conjunto, e aí ela finaliza com o devir psicológico, que é essa consciência do vir a ser, que o ser possui dentro dele todos esses aspectos. Então, eu gosto muito da forma como ela constrói esse capítulo especificamente, toda a série psicológica. Então, é importante a gente sempre estar olhando, observando como ela faz a construção. E isso é muito interessante, principalmente nesse capítulo. E aqui, né, Adriana? Boa noite, amigos. Prazer de novo estar aqui com vocês, legal. E aqui, né, Adriana, a gente vê que nós teríamos, assim, material para um mês de discussão, pessoal. Nós vamos tentar, em 1 hora aqui, resumir para vocês, assim, o que a gente pincelou como sendo mais importante, mas já fica o convite a todos vocês para lerem o capítulo e fazerem o estudo. É importante a gente entender, no estudo de Joana, o tópico do capítulo, ou seja, o que ela está abordando, maturidade psicológica, dentro do livro, que é o Homem Integral. O que ela vai mostrar aqui para nós, então, é esse homem maturo que nós somos ainda, né? E o que nos falta para ter essa maturidade psicológica, né?
E esses caminhos, esses mecanismos de evasão que nós temos, que nos tornam imaturos ainda. Então, é sempre importante, quando estivermos abordando a obra de Joana, entendermos o significado do título do capítulo e qual a relação que ele tem com o título do livro, né? E ela começa, Adriana e Gelson, colocando, né, que essa larga infância psicológica das criaturas é dos mais graves problemas na área do comportamento humano, né? Já nos dizendo que essa imaturidade psicológica ela vai definir um grave problema que é da humanidade como um todo. E é muito interessante como ela vincula essa maturidade psicológica com dois fatores, né? O primeiro fator é aquele vinculado aos pais, num tipo de relação parental que hoje é muito comum, que é permissiva, a permissividade. A criança pode tudo, a criança não pode se frustrar, a criança não pode chorar, e ela tem tudo quando quer, quando pede. E a Joana vai colocar que essa relação parental vai criar lá na frente um ser com as suas dificuldades, imaturo psicologicamente, suas dificuldades de lidar dentro da sociedade, consigo próprio e os seus pares, né, nos seus relacionamentos. E também coloca uma outra situação que já aí é uma relação parental autoritária, que é uma relação de violência que essa criança às vezes tem, que ela cresce absolutamente retraída, com medo, né? Sem expressão alguma dentro do lar, não só dentro do lar, mas também dentro da nossa sociedade, que de uma certa forma também é violenta, de uma certa forma não, bem violenta. Então, esse ser, ele vai para essa sociedade imaturo psicologicamente, com as suas dificuldades, como nós já colocamos, e ela coloca esses dois fatores como sendo dois fatores muito importantes nesse processo. Assim, Elismar, eu acho importante você estar trazendo, porque eu vejo essa comparação, né, entre o ser psicológico, né, enquanto essa dimensão relativa de uma consciência limitada do ego em cada encarnação, e essa transição que a gente vive, né, enquanto fases de vida, passa pela infância até a vida adulta, né, com a dimensão espiritual mais plena da nossa caminhada evolutiva. Porque a gente tende a projetar, né, a criança, ela projeta o arquétipo do self, né, a figura divina no pai e na mãe. Então, de uma certa maneira, isso que a gente vivencia nas relações parentais, como estou trazendo aí, na figura de pai e mãe, nos núcleos familiares, não deixa de ser uma atualização também das fantasias do espírito enquanto condição e consciência espiritual que ele tem. Então, de uma certa maneira, claro que os pais vão exercer uma importância enorme no comportamento do filho, mas essa influência está diretamente relacionada também com as nossas inclinações espirituais, né? E como a gente também, de uma certa maneira, inconscientemente, se posiciona frente à vida. Então, o que eu acho importante nisso que está trazendo, então, que, de uma certa maneira, nós, enquanto espíritos, ainda agimos como criança. Então, isso que eu acho que é interessante a gente reforçar aqui. E agindo como criança, a gente tem dois padrões de atitude. Um, dessa criança que exige muito e quer ser atendida em todas as suas necessidades, né? E quando atendida de maneira imprevidente, reforça esse egocentrismo e essa inconsciência da minha responsabilidade, do meu compromisso também de dar um pouquinho de mim, e eu me torno incapaz de me doar, ou dessa criança exposta às exigências da vida, seja nos momentos de dureza, de violência, de frustração extrema, e que é atualizada na figura de pais, muitas vezes desumanos e negligentes, que vai despertar, muitas vezes, uma revolta do espírito, né? A minha incapacidade
de compreender, de tolerar e ser desafiado pelas questões da vida, acreditando na minha capacidade. E aí, o que acontece? Ou eu me sinto culpado, porque eu acho que se o mundo me trata mal, tem alguma coisa aqui em mim que está errado, ou eu projeto essa raiva no mundo depois, né? Como diz a Joana, acreditando ser credor de todos os direitos, né? Seja porque eu recebi demais, ou seja porque eu não recebi. E agora quero cobrar da vida o que a vida não me deu, culpando a vida pela minha dor. Então, de uma certa maneira, na nossa dinâmica psicológica familiar, a gente também está se relacionando com as imagens de Deus. Como é que eu percebo a vida? Que fantasia eu faço do mundo? E como é que eu me relaciono também com a imagem divina na figura do pai e da mãe? Então, isso eu acho uma coisa importante de colocar. É importante, né, Gelson, antes de passar a palavra novamente para a Adriana, termos consciência do ser espiritual que somos, com a nossa historiografia espiritual. Né? É uma historiografia espiritual. Nós estamos recomeçando no processo da reencarnação. É um recomeço. Não somos uma tábua rasa. Né? Nós estamos vindo ali já com um conteúdo milenar, né, de vivências. E essa estruturação realmente do indivíduo para a sociedade, a importância que a Joana deu aqui nesse restart, né, nesse recomeço, a relação parental, a família, essa relação de estruturação do ego para que ele vá realmente para a vida de uma forma consciente, de uma forma estável, de uma forma equilibrada, né? E é interessante que nessas duas posturas, né, ou submetido à violência, ou essa criança que foi mimada, e nós, estando crianças mimadas, e nós sendo submetidos a esse meio que o planeta Terra nos proporciona nesse ser da contemporaneidade, né, das duas formas, o desenvolvimento emocional ele não corresponde ao desenvolvimento físico e intelectual. Então, vamos nos tornando seres suscetíveis, seres medrosos, instáveis, ciumentos, e aí nasce, então, o conflito, né? Então, aí voltando, como o Arismar fala, para o título Homem Integral, para que nos tornemos integrais, inteiros, nós precisamos nos tornar maduros, né? Essa maturidade perpassa por esses estágios da imaturidade, exatamente como no capítulo aqui, porque nós usamos estes mecanismos, né, de evasão e mecanismo de fuga, para não olhar para esse verdadeiro ser infinito que somos, que tivemos um início, mas não teremos um fim, estamos fadados ao progresso, à evolução, a esse homem integral, mas o tempo pode ser minimizado, pode ser diminuído se nós tivermos esse trabalho de desenvolver consciência, de olhar e começar a olhar que realmente somos uma individualidade nessa multiplicidade, né? É interessante, né, Adriana, porque justamente, né, nesse compromisso, nesse desafio de se libertar dessa infância espiritual e psicológica, né, ela contrapõe a todas essas meias de evasão, dizendo que realmente nós possuímos, de outro lado, um recurso inesgotável, né? E que esse recurso está no alcance de todos, né? A gente tem dentro de nós, né, uma dimensão rica também, criativa, capaz, né? E que todos nós estamos legados, né, destinados ao triunfo. Mas ela é muito tranquila em relação a isso. Ela vai dizer que esse triunfo não é mágico, né? Não é assim algo que aconteça dentro dessa fantasia infantil. E ela é justamente conquistado pelo esforço e que envolve erros, equívocos, né? Mas o importante é que, diante do fracasso, diante das fases que
e se impõe nessa caminhada, né? Que a gente possa perseverar. Então, ela fala da importância, né, que a gente tem da repetição, da perseverança, nem que a gente não se perca pelo cansaço, né? Porque tem 2 arquétipos que ela cita aqui, que estão na base desse processo todo, né? Que está lá na nossa primeira experiência emocional, lá ainda na nossa natureza mais primária, mais animal ainda, que é o lado do impulso de vida, né? Pelos instintos, né? Que nos jogam para a vida, né? O instinto de sobrevivência, né? A caça do animal para poder sobreviver, então ele tem que sair para caçar, né? Ao mesmo tempo, um medo, né? Que também é um instinto de preservação, né? Porque ela fala que toda fuga psicológica contribui para a manutenção do medo da realidade. Então, a gente tem essas 2 forças básicas, né? Que, de um lado, esse impulso de vida vai nos dar esse movimento, né? Esse movimento, essa necessidade de buscar, esse anseio para além, e, de outro lado, esse medo vai nos dar uma evitação de dano, né? Então, a gente acaba, às vezes, querendo se acomodar, evitar a realidade, né? Para não se expor em nome dos perigos, né? Mas ela vai ser muito clara nesse sentido, né? Que a fuga não conduz com a lei do progresso. Porque essa dinâmica de medo e impulso de vida, na verdade, são tensões necessárias que jogam em favor da vida. Então, se tu se identifica com a fuga, com o medo, e fica numa postura defensiva, né, de querer controlar a vida em nome do medo e ficar evitando, né, danos e não ousando, não confiando, né, em ti, não confiando na tua força, não confiando em Deus, não confiando na vida, ou seja, a gente poder realmente ver a vida como um convite, né? Tu está se opondo à lei do progresso, segundo ela aqui. E tem um outro aspecto também interessante que ela cita nesse mecanismo de evasão, que é nós levarmos o inconsciente, essa relação com os pais, né, com a mãe, com o pai, como uma cicatriz, né, uma cicatriz emocional, esse movimento do complexo, né, chamado complexo materno, o complexo paterno, que fica ali no nosso inconsciente, nos levando a alguns automatismos, né, com nossos comportamentos na fase adulta, infantilizados, né? Como a Adriana citou, de vítimas, né? De muito exigentes, sem sabermos lidar com frustrações, e essa agressividade, às vezes, também que surge, e que alguns autores, algumas outras colegas, né, que vão falar da criança ferida, né? Que é exatamente esse complexo, né, materno e paterno, que às vezes essas cicatrizes emocionais que trazemos, eu acho importante a gente ressaltar, porque às vezes as pessoas estão nos vendo aqui pela primeira vez, estão vendo essa abordagem pela primeira vez, eu acho muito importante ressaltarmos isso. Sabermos olhar para dentro de nós e sabermos identificar, jogar uma luz nessa relação conflituosa que nos deixou, então, esses núcleos energéticos no inconsciente. E é interessante olhar por esse aspecto, porque muitas vezes algumas escolas psicológicas também buscam, né, sempre responsabilizar esses pais, e aí a pessoa, quando se submete a um processo psicoterápico, ele fica feliz porque ele encontra, né, quem é realmente o motivo das suas dores. E aí é importante que a doutrina espírita diz, né, Kardec coloca, e Joana vem e enfatiza que nós nascemos nos lares que nós necessitamos, né? Então, se porventura temos alguma dificuldade com esses pais ou foram violentos, ou foram maus, ou de alguma forma nos submeteram a alguns conflitos, alguns traumas, realmente era aquilo que nós necessitávamos, não por castigo e punição, mas por um processo que com esse sofrimento vai ser necessário para que nós possamos nos encontrar, né, a desenvolver essa maturidade. Então, não, por isso que entra esse mecanismo de fuga,
e de atribuição da responsabilidade a terceiros, né? Aí, então, deixando de culpar a terceiros, a gente volta para nós e saímos dessa postura passiva para entrar numa postura ativa e então, realmente realizadora diante do nosso vir a ser, né? Interessante, né? Realmente ela vai ressaltar isso, né, Adriana, porque no começo do capítulo ela vai realmente colocar, né, que o homem nasceu para a autorrealização. Então, essa condição de querer manter-se na infância psicológica, ela não consegue se manter por muito tempo, porque se gera conflito, gera dor, né? Porque a evolução, né, de evolução impele a gente para o progresso. Então, um equívoco que a psicologia fizeram foi justamente ficar muito presa ao passado, como tu colocaste aí, ela vai realmente reforçar isso, e porque isso muitas vezes acaba não só dando a desculpa, né? Eu sou assim, eu sou assado porque meu pai, minha mãe agiram dessa maneira, e muitas vezes magoado ou me justificando para não crescer, né? De uma certa maneira. E aí que ela fala de uma novas escolas de psicologia, né? É uma visão moderna da psicologia, que, embora a gente reconheça o quanto o passado muitas vezes toma lugar do presente, e como neuroticamente a gente fica circulando em pontos repetitivos do passado, né? Mas a gente poder reconhecer do esforço de um trabalho, justamente desse vir a ser, como tu colocou aqui, né? Dessa natureza latente, né, do homem, que tem justamente essa potência para a autorrealização, de canalizar nossa energia para os potenciais criativos e inerentes da nossa natureza, né? E poder, de uma maneira, como lá diz, conquistar terras novas dentro da gente, né? Então, eu acho isso muito bonito. É uma psicologia que propõe de também promover o que é sadio no ser humano, né? Promover o que é melhor em cada um de nós, de poder reforçar nossa identidade original, né? Originária, que é essa identidade divina e espiritual que todos nós carregamos. A gente tem que ter essa noção que nós somos alma em construção, né, pessoal? Todos nós somos almas em construção. E como vocês sabem, eu não sou psicólogo, eu sou médico, mas quando fui estudar esse assunto, eu vou passar para vocês, na minha prática, como é que eu vi. Imagina a consciência como sendo um feixe de luz. Sabe aqueles holofotes que você pega no teatro? Agora imagine que tem um grande espelho do lado desse holofote que mexe junto com ele. E quem mexe esse holofote é o ego. Quando o ego gira para sua sombra e projeta sua sombra no espelho, ele projeta lá para fora e vê sua sombra em tudo que está lá fora. Essa é a imaturidade psicológica desse convívio que nós temos com o outro no relacionamento, projetando a nossa sombra. O problema é realmente entendermos que esse foco ele tem que ser direcionado sem o espelho. A partir desse momento, eu começo a pôr luz na minha sombra e deixo de culpar qualquer outro. Eu saio da posição de vítima, eu saio da posição passiva e começo a construir a minha realidade enquanto ser imortal. Porque até então eu não tenho a consciência da projeção que eu estou fazendo da minha própria sombra naquele que convive comigo. E esse processo é, como a Joana colocou, um processo lento, que nós vamos errar, nós vamos ter que levantar, errar novamente e ter paciência conosco mesmo, nesse processo de autoconstrução, entendendo que nós vamos falhar várias vezes e que a misericórdia divina vai ter toda a paciência e vai nos esperar nesse processo para que possamos nos realizar como seres integrais. Então, diferenciar essa projeção da sombra no mundo lá fora para iluminar a própria sombra e ter consciência dela, de que ela está ali, que ela existe, é um processo que cabe a nós dentro desse processo da maturidade psicológica. Lendo esse capítulo, me veio essa analogia que eu gostaria de passar como leigo, mas eu acho que, de alguma forma, pode ajudar a todos vocês.
E uma das questões importantes que desafia a gente, que a benfeitora traz no capítulo, né, como um dos elementos que desafiam a nossa sombra, né, que de uma certa maneira impõe conflito, que de uma maneira gera confrontos e desafia a nossas questões, é a questão do espaço, que a Adriana citou no início ali do nosso nossa reflexão. Como é que você vê essa questão do problema de espaço, que ela vai dar uma importância aqui para esse tema no capítulo, né? Aqui é interessante porque ela começa citando, né, aquelas experiências que a psicologia e outras áreas faz dos ratos em laboratório, né? Então, os ratos em laboratório, quando submetidos a um local confinado, e aí a gente vê esses programas da televisão, né, onde essas pessoas ficam presas numa casa por um tempo longo, e aí ela é filmada o tempo todo. Então, a gente vê que aumenta, né, a violência nessas pessoas. E aí ela começa fazendo um trânsito entre o espaço urbano, falando que nas grandes cidades, né, há realmente um aumento exacerbado da violência, da promiscuidade, do relacionamento com as pessoas, né? Essa luta para manutenção da posse, dominação desse espaço adquirido. Então, lembrando, voltando que nós somos seres, nós somos animais racionais, e o instinto que a gente tem é o instinto de localidade, como é o instinto que o cachorrinho vai fazendo xixi, marcando um território, né? Então, nós somos seres territoriais. Então, nós não perdemos o instinto. Se olharmos Kardec, lá na Gênese, no capítulo 3º, ele vai falar sobre a inteligência e instinto, e vai colocando que nós vamos evoluindo, né? Vai diminuindo essa atuação do instinto, mas nós nunca abandonamos, né? Então, até ele cita o exemplo que para caminhar, no início nós precisamos desenvolver esse movimento. Depois ele vai sendo instintivo, mas a partir do momento que eu penso, eu estou atrasado, aí a inteligência vai fazer com que eu caminhe mais rápido. Então, nesse espaço urbano, a questão da violência, ele vai aumentando com a diminuição desses espaços e dessa briga pelo território, como os animais fazem, né? Nós repetimos isso. Acho interessante essa fala sua, Adriana, porque a gente se esquece que a nossa função aqui é nos humanizarmos. A gente quer tornar anjo antes de sermos humanos. Né? Então, assim, do ponto de vista antropopsicossocial, nós somos nômades ainda. E aquelas tribos nossas, lá da história de 20 a 50 membros, ela para sobreviver, ela para ter chance de sobreviver, ela tinha um espaço grande, de alguns quilômetros quadrados, que ela explorava na sua caça, na sua coleta. E isso nós trazemos dentro de nós ainda há milênios de anos. Isso não é disposto assim, de uma forma tão rápida. Então, o que a gente vê? A gente vê o espaço como sobrevivência. A gente vê o espaço como liberdade, né? Que ela vai vincular aí mais tarde, mais para frente, o espaço como liberdade. Então, é muito importante a gente associar essa visão histórica e entendermos que, de alguma forma, a espiritualidade nos levou a essa redução desse espaço, que significa, de alguma forma, a redução da nossa liberdade, no convívio para o outro, com o outro, na relação com o outro, para que, de alguma forma, esse ser animal, ele se humanize, né? Que ela depois, mais adiante, já mais para o final desse tópico, ela vai colocar. É que, na verdade, né, Elismar, a noção de liberdade vai mudando também, né? Porque eu me lembro que, quando eu era estudante de psicologia, a gente estava estudando justamente esses comportamentos básicos, né? E um deles era justamente o espaço. Então, um exercício que a gente fazia, uma provocação, a gente ia no RU, no Instituto Universitário, né? E
e fazia um desafio, uma provocação, que era pegar o cotovelo, sentar na mesa e estender os cotovelos no espaço do outro, para ver como é que o outro reagia. Ou botar a bandeja com o nosso prato de comida meio que ocupando espaço, para ver como as pessoas ficavam mobilizadas realmente quando elas se tinham invadido o seu espaço, mesmo que tivesse espaço mesmo assim, né? Porque às vezes a mesa era ampla e, de uma certa maneira, não chegava a incomodar tanto, mas só o fato de eu romper com um certo limite ali espacial, né? E me expandir e ocupar não só meu espaço, mas o espaço que era do outro, isso provocava muitas vezes muito incômodo, reações diversas por parte da outra pessoa. Então, ela vai realmente colocar, né, quanto o indivíduo é cioso dos seus direitos, né? E que está projetado justamente no espaço físico e mental, que é vivenciado como se fosse sua integridade, né? Ou a sua própria intimidade, né? Então, zelar pela sua independência, pelo seu espaço, é zelar justamente por essa fantasia de integridade, né? E de liberdade, né? Que eu preciso ter. E aí que tu falou, né? Que a gente com eros, com sentimento, com encantamento, a gente foi convidado a compartilhar o espaço, a interagir com o outro, a sentir que a gente precisa do outro, e sentir que o outro precisa da gente e querer o outro no nosso espaço. Porque a intimidade daí é realmente essa permuta, então, de espaço. E aí gera, aí de novo, né, como o Jung vai falar, que todo processo de formação de consciência é uma tensão de forças. Daí começa um jogo de tensão entre a minha necessidade de ter o espaço, de liberdade, e a vontade de ter a pessoa perto de mim, né? Uma hora eu quero até ela perto, outra hora eu não quero perto, uma hora ela me invade, né? A gente às vezes é invadido na nossa mente, nosso espaço interno, e esse desafio do relacionamento que Joana coloca, né? Tão bem colocado aqui a partir dela, né? De como a gente realmente dosar, né? E manter a liberdade, mesmo compartilhando o mesmo espaço. E de quanto a nossa imaturidade emocional, né? Confunde tudo isso, né? Que hoje toma o espaço do outro, a gente quer engolir o outro, ou a gente se submete ao outro, onde né, a gente perde a objetividade, porque o Jung vai dizer, né, que o verdadeiro encontro, né, ele é justamente exige objetividade, ou seja, tu conhecer a tua natureza e conhecer a natureza do outro para poder estabelecer uma relação viável. E as relações, na verdade, são cheias de projeções, como tu falava, né? A gente projeta a sombra, a necessidade do outro. Então, e essa projeção e essa perda de objetividade gera não só projeção, mas constrangimento. A gente constrange o outro. E é constrangido pelo outro, e aí gera uma série de questões, né, de conflitos nas relações, justamente em função dessa tensão entre a intimidade e o compartilhar e a necessidade de eu preservar o meu espaço pessoal, a minha intimidade, o meu mundo interno, ou o meu espaço físico também. É que aí ela está fazendo essa diferenciação já do espaço doméstico, né? E aí a gente vê, ela faz uma construção bonita do relacionamento maturo, né? Que tem maturidade entre relacionamentos, indivíduos maduros e do comportamento dos indivíduos imaturos, né? Então, a diferença dessas relações. Então, nessa relação onde os indivíduos são imaturos, os espaços são tomados quase à força, é isso que o Gels fala, de quando a pessoa se sente invadida, né? Então, a pessoa só invade o espaço do outro quando essa relação ainda é de maturidade, né? Onde o outro é sentido como um invasor, aquele que vem dividir o espaço, e não somar, compartilhar com afeto, com amor, com carinho, né? Então, essas questões das discussões intermináveis, eu me lembro uma vez que eu atendi um casal, eles haviam se casado na lua de mel, vieram para o consultório, né? Que estava com muitos problemas, eram duas pessoas já
os dois acima de 40 anos, que demoraram para se casar, exatamente por isso, porque quiseram primeiro desenvolver a vida profissional, e aí a grande questão era era inverno, muito frio aqui em Cascavel, e eles brigando para compartilhar o cobertor. E aí eu olhei, né, sorri e falei, bom, comprem 2 cobertores, resolvida a questão. E aí eles falaram que melhorou muito. Então, olha só, né, algo que seria tão simples, né, de 2 adultos de 40 anos, né, eu tive que segurar para não rir. Então, olha o nível da imaturidade dessas pessoas que não conseguem compartilhar nem mesmo o cobertor no inverno, né? Então, é muito bonita essa parte que ela faz essa diferenciação do homem e a mulher imaturo que desejam um espaço do outro, né? E a vida é um feliz dar, é um incessante receber. Então, essas relações de trocas é uma doação que gratifica, e aí é uma forma de gratulação para a vida. Então, só doa quem é livre, quem é amadurecido. E o imaturo não consegue, né? Nessa relação, Adriano, desse casal aí, o problema não era ter um cobertor só. O problema era um se opor ao outro e ter o mando sobre o outro, porque o imaturo psicologicamente é como um animal, ele compete no território, ele quer competir, é uma relação de mando e daquele que obedece, é uma relação de opressão do imaturo psicológico. Isso eu acho bem interessante ela colocar, e a maturidade psicológica nos obriga a pensar dentro desse processo, então, de humanização e a relação com o espaço seria possível, foi a pergunta que eu fiz ao ler o subtópico, seria possível nós aumentarmos nossa liberdade nesse convívio doméstico, num espaço menor, mesmo num espaço menor, ou seja, seria possível nós reduzirmos nosso espaço e ter um aumento da liberdade? E aí, nesse homem, viu, já lhe passo a palavra, mas nesse homem, nesse ser com a sua maturidade psicológica, ela constrói uma linha de raciocínio que eu achei fantástica, que é, na cooperação dentro do mesmo espaço, aumenta-se a confiança dos seres. E aumentando a confiança, você aumenta o afeto, a relação de afeto entre esses membros, e essa relação de afeto aumentada, por a confiança aumentada em decorrência da cooperação, leva a um aumento do espaço emocional. E aí sim, nós estamos no processo de humanização, que a cooperação antecede de mãozinha dada a fraternidade, né? É aquilo que a Adriana está falando da doação, né? Porque justamente quando ela fala do homem e da mulher imaturo, ele deseja o espaço e não quer ceder o espaço para o outro, como se o frio de cada um deles fosse maior do que o outro. Só vejo a minha necessidade, né? A minha necessidade de ter o cobertor, de ocupar aquele espaço e não reconhecer que eu posso reconhecer a necessidade do outro e conciliar essa necessidade nessa proposta, como foi da cooperação. Por isso que quando a Adriana falou que só quem doa é livre, né? Ou seja, a gente poder realmente, né, reconhecer que dar, né, é uma forma de receber, né? E de poder realmente encontrar essa capacidade de que não é o mundo que me constrange, não é que o mundo que me limita, né? É eu que não sei lidar com o mundo e não conquistei ainda esse espaço interno da liberdade interior que um Dostoiévski da vida, por exemplo, que mesmo prisioneiro, não deixou, mesmo confinado numa prisão, não deixou de criar, de refletir, de amadurecer os personagens do livro dele, de anotar. Então, ele estava confinado fisicamente, mas a mente dele superava tudo isso, estava livre para poder criar. E eu acho que é essa conquista que a maturidade vai nos dando, né? E esse item, a reconquista da identidade, ela vai começar justamente a traçar esse caminho da superação desses sintomas, né? Da timidez, do
do medo, né, que gera violência, na busca desse arquétipo pessoal, né, de poder realmente construir daí uma consciência de nós mesmos, na busca da nossa identidade. Eu acho assim, só, já indo para a conquista da identidade, viu, Adriana? A gente colocar essa frase que eu achei muito, muito bonita, né? A vida feliz é um dar, um incessante receber, que ela coloca. E quando eu li essa frase, eu comparei muito o rio com o lago. Porque se você for olhar, a chance de alguém ali estar poluído é a água corrente ou a parada? É a água parada, aquela água que estagna, que está acumulando, que não flui, né? E eu, ao ler aqui a Psicologia do Inconsciente, de Jung, eu achei tão bela essa questão dele colocar que a energia psíquica, ela não pode se estagnar, ela não pode parar. E se ela para, ela causa os seus problemas, ela causa os conflitos, né? E Jung complementa dizendo que a melhor forma dela fluir é na relação com o outro, na doação, né? E eu achei isso fantástico, porque vem ao encontro do que Joana coloca, que é exatamente essa felicidade no dar, sempre, no contribuir para a sociedade, no doar de si, da sua singularidade para essa sociedade, né? E aí a questão dessa imaturidade que faz o indivíduo anular essa identidade, Joana vai construindo esse pensamento de que essa falta de identidade cria um indivíduo sem face. E aí eu estive assistindo esses dias, né, um transplante de face. E como deve ser difícil para essa pessoa que olha no espelho e não vai reconhecer a sua própria face, né? Então, a face, ela serve como uma persona também, né? Então, se a pessoa não tem identidade, se ela não tem uma face, ela se torna dissimuladora, obscurece as suas reais impressões. E aí, cada pessoa é essa soma, né, das experiências culturais, sociais, intelectuais, morais, e vai formando isso que ela fala do seu arquétipo. O que vocês entenderam, Gelson e Arismar, como seu arquétipo? Né? Eu achei interessante essa expressão dela, o seu arquétipo, caracterizado pelas vivências pessoais, culturais, intelectuais. Né? Eu acho exatamente isso. Eu acho que realmente a gente poder viver, porque na verdade a Joana fala do arquétipo primordial que é Deus, né? Então é como se a gente estivesse realmente também construindo uma identidade original, né? Que é parcial no primeiro momento, mas que é necessária. Então, enquanto meu arquétipo, ou seja, a minha noção de que me sustenta, a minha base, né, que me sustenta, né, e me define enquanto um chão psicológico onde eu posso me experimentar e que se baseia justamente em todo esse processo, né, como das vivências pessoais, como eu assimilo a cultura e vivencio, né, a minha intelectualidade e experimento, né, os valores e vou construindo daí, de certa maneira, justamente a minha identidade, né, a minha individualidade real, como aquilo que realmente me define nesse momento de consciência que eu me encontro. E que, de uma certa maneira, se reflete na minha vida, na minha expressão, nas minhas realizações como um todo. Eu acho que as vivências que nós vamos tendo, né, nossas funções dentro da sociedade, nós vamos usando os arquétipos para cada função que nós vamos tendo, para cada exercício desse ser. Agora, nós trazemos isso com a nossa própria historiografia, né? Cada um tem a sua. Então, eu vou ser pai, mas eu vou ser pai da minha forma. Eu vou ser mãe, mas vou ser mãe do meu jeito. O arquétipo do pai, o arquétipo da mãe está lá. Agora, a forma que eu vou utilizar isso é minha, né? A roupa que eu vou dar para esse núcleo é minha, né? E eu acho interessante essa questão, Adriano, que você trouxe, porque ela vai relacionar, então, a imaturidade psicológica com essa perda da identidade, né? O uso das máscaras, como você colocou, e a imitação. Aí ela chega na imitação, que é o indivíduo passar, então, a ter
os maneirismos, né, os gestos, trajes, adotar ideologias de outrem, né? Ele deixa de ser ele mesmo, e é muito curioso porque esse processo da imitação é a antítese, é o oposto da individuação, como a gente conhece. Né? Vocês vão ouvir a gente falar aqui muitas vezes que, né, o Velso vai citar, todos nós aqui, que o indivíduo nasce original e morre cópia, né? E esse processo da imitação, ele mata dentro do ser a individuação, que é esse caminhar, a integração do ser, que é tão importante nessa caminhada. E ela ressalta muito o quanto isso é comum nos nossos dias, essa perda da identidade, né, levando a essas imitações. O parecer ser, né? E ela fala daí do ter, né? Esse homem que quer fazer e quer possuir como uma forma de poder conquistar uma identidade falseada que dê segurança para ele, em vez do ser verdadeiro, né? Que começa a estar por inteiro na vida. Então, antes de ser, nós temos que estar, né? Estar aqui, estar de maneira lúcida, verdadeira. Mas o quanto ainda é difícil para a gente isso, a gente faz esse caminho do parecer, do ter, do fazer, e não realmente da conquista do ser. E aí é interessante que ela fala que é um dever emocional assumir a nossa identidade, é um dever emocional, né? Aceitação, né, Adriana? Isso. Conhecer-se e deixar-se conhecer. Olha que lindo. Então, emocionalmente, nós temos esse dever. E todos estamos na Terra para evoluir. E isso que é interessante. Eu gosto dessa frase, mas tenho medo dela. Porque ela diz que conseguida uma etapa, outra ele apresenta como um próximo passo. Então, você consegue se conhecer, você consegue entender aquele momento, aí a vida vem, muda as perguntas, que a gente achava que sabia as respostas, e aí a gente precisa passar como um jogador, esses meninos que jogam videogame, né? Terminada uma fase do computador, vem uma outra fase ainda mais complexa. Então, somente a nossa identidade, o conhecer-se a si mesmo, o nosso limite, né? E aí vamos lembrar na nossa aula inaugural com o Divaldo, falando para a gente ter consciência desse limite, o quanto é importante que nós sabemos que não mais e nem menos. Então, eu não vou me achar achando que eu sou super inflada, estar super inflada, para me achar que eu estou numa posição que eu não me encontro, mas também eu tenho que ter a consciência de reconhecer o que eu já posso doar, compartilhar e dividir, né? Isso é muito importante. Isso é identidade. Quem eu sou, o que eu posso fazer e o que eu devo, como esse dever emocional de assumir de fato quem eu sou. Eu queria chamar a atenção, então, gente, para um item importante, porque senão vai acabar o tempo, a gente não vai poder se ocupar, que é justamente o item observador, observação e observado, porque nesse item existe uma complexidade filosófica e existencial de toda a dinâmica do processo de um lado da criação da consciência, e, de outro lado, do mito da encarnação necessária de Deus no homem, né? Nessa ideia do observador, da observação e do observado. Aliás, tem um autor, que é o Eduardo Edgar, que tem um livro chamado A Criação da Consciência, que justamente vai se ocupar desses itens que a Joana coloca, né, nesse capítulo, que é justamente essa ideia que está lá nas filosofias tradicionais, o mestre Eckhart diz que ser e saber são idênticos, né? Quanto mais uma coisa é, né, mais ele é conhecido ao mesmo tempo. Então, e isso que é interessante, o homem que se desconhece é o homem que não é ainda, né? E nesse exercício, né, que Joana nos propõe, é justamente que a experiência humana, na medida que é conscientemente experimentada, vivida, aumenta a minha consciência, mas aumenta a consciência do universo. Toda vez que o universo faz consciência, eu desperto mais em consciência. E toda vez que eu
também faço consciência, o universo ganha consciência. E aí esse jogo, né? O ser conhecido, o eu como observador, né? O eu ego, né? Que observa, o processo de observação, né? Que é justamente esse processo de poder refletir, de gerar consciência, e eu como ser conhecido, né? Eu olhar para mim, eu observar mim mesmo e chegar no self, daquele que é observado. E observado não só enquanto encontro comigo mesmo, mas encontro com o olhar divino para mim. Né? Quer dizer, eu sou observado pela vida, eu sou observado por um convite de Deus para realizar a mim mesmo. Então, nesse jogo de observador, observação e observado, todo um processo de amadurecimento se faz, né? Aonde eu me revelo, me conheço, onde eu conheço o outro, onde eu me autoconheço no encontro com o self, onde eu sou conhecido, né? Onde eu sou observado, então, né? E de uma maneira me coloca como instrumento também do conhecimento, naquilo que o Edger coloca como que é conhecer com. A ciência é o conhecimento não relacionado. A consciência, né? A ciência, com o prefixo com, é o conhecimento relacional. E é justamente isso, a consciência é justamente a síntese desses três elementos, né? Do observador, da observação e do observado, para que nós tomamos consciência que a gente é um self, e mais do que isso, sermos conscientemente vividos enquanto um ser que vive a si mesmo, mas nesse conhecimento reflete também a vontade de Deus. Né? E está a serviço também da obra da criação, como espírito cooperativo dentro desse drama do universo. Então, eu acho tão bonito, tão profundo esse item que a Joana nos coloca, que envolve um trabalho de meditar, de refletir sobre essa questão que, para mim, envolve justamente esse despertar e construção dessa consciência. Eu penso, Tem uma frase... Desculpa, Valéria. Não, pode seguir, por favor, Adriana. Não, só uma frase que ela coloca, que eu acho brilhante, que no nosso estudo nós nos debruçamos por ela quase que numa aula inteira, que ela diz assim, ó, o excesso de esforço de um enfraquece-o a favor da ociosidade do outro, que se debilita por falta de movimentação. Gente, isso é incrível. Então, aí a gente vê aquelas mães, né, que têm medo de que o filho vai para a vida, que tem medo que esse filho sofra. Então, ela faz por ela, faz por ele, faz... Então, olha aqui, então esse esforço dela enfraquece o filho. Então, é importante a gente olhar essa dinâmica dessa unidade que, ao mesmo tempo, está presente nesse conjunto. Então, quando eu faço a minha parte e a parte do outro, eu estou atrapalhando a identidade, o desenvolvimento e o próprio processo de individuação desse outro, né? Isso é incrível. Eu confesso que eu nunca vi em lugar nenhum uma ampliação desse nível, né? E o interessante é que, para mim também, dentro desse capítulo, foi o tópico que eu mais gostei de ler, porque é o mais profundo filosoficamente. E, assim, me lembrou muitas coisas que já associei, que já li, né? A verdade é uma terra sem caminhos, né? Não tem caminhos, a terra da verdade. E é curioso como a física, lá, a física quântica no século XX, eu vou citar de vez em quando aqui, chegou a essa conclusão que é impossível você separar o observador do observado. Eles são uma coisa só, um interfere no outro, porque as culturas orientais já diziam isso para a gente, e a física quântica viu que aquele fenômeno que você quer medir e mensurar, ele é afetado pelo processo de você medir e mensurá-lo. Então, o olho que observa é o próprio olho que olha para o observador, que é o objeto que está lá fora. E dá essa unidade, então, essa maneira de ver o todo na parte e a parte no todo. E isso é muito bonito, a gente entender que realmente nós estamos no Pai e o Pai está em nós.
nós. Essa é a realidade do todo na parte, da parte no todo. Isso nos dá um alento de entendermos que nós vamos prosseguir, sim, com nossa individualidade, né? Nós vamos prosseguir com as nossas singularidades dentro desse todo, e sendo cada um de nós essencial nesse todo. Eu acho isso belo, né? Ela faz até a comparação do mar com a onda, né? A onda é o mar, mas o mar sabe que não é a onda. Com certeza. Essa não separação entre o sujeito e o objeto, né? É uma ilusão que a vida é separada. A gente é uma individualidade, como tal, cada um é um, mas enquanto unidade, né? A gente está também nessa unidade que é justamente desse conhecimento vinculado, né? Que é a experiência da vida, que é justamente isso que tu falou, né, Ismar, da cooperação, da lei do amor, né? E já encerrando aqui o nosso estudo, né, a gente poder, de uma certa maneira, reconhecer, então, que essa proposta da Joana, no final do capítulo, do vir a ser, é justamente que a finalidade da vida humana é a criação da consciência. Não da consciência egóica, mas essa consciência espiritual, né? E aí tem uma carta do Jung que ele diz que o homem é o espelho que Deus sustenta diante dele. Ou em outro momento ele diz o órgão sensorial com que se aprende o seu ser. O seu ser é no sentido de Deus, né? O seu ser, o ser divino. Então, de uma maneira, toda essa consciência vai justamente nos levar a esse momento especial que nós vamos poder dizer um dia, como Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um só. Né? E poder também dizer, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Né? Então, eu acho que vai ser um momento de felicidade extrema para a gente conseguir chegar nesse ponto, né, gente? Muito bem, infelizmente a gente está no final, encerramos aqui o tempo, né? É um capítulo, como eu falei, que é muito rico, então, como diz o Alismar no início do nosso estudo de hoje, vale a pena ir lá de novo, refletir, ler, retomar, né? E que a gente possa, então, continuar no nosso estudo aqui da série psicológica, nesse belíssima proposta do Homem Integral, que, então, semana que vem, nos espera o capítulo 7 para dar continuidade ao nosso estudo. Muito obrigado a todos que nos assistem, obrigado, Adriana Lismar, por mais esse encontro aí dinâmico, movida pela sabedoria, pelas provocações profundas da nossa benfeitora.